Muito bem, meus amigos, de volta aqui com mais uma questão, iniciando aí o projeto Fiscal e Controle, agora com estatística aqui. A ideia é a gente pegar aqueles assuntos mais relevantes aí dentro da área fiscal e controle e trabalhar aqui e resolver para a gente aprender juntos aqui, tá bom? Aqui a gente começa com uma questão da FGV do TCU, concurso TCU 2022, e aí vamos dar uma analisada aqui para ver o que a banca está pedindo, tá bom? É uma questão didática, por isso que a gente acaba escolhendo aqui essa questão para iniciar essa sequência aqui de questões, essa playlist, beleza? Vamos lá, a questãozinha então fala, ó, assuma que o valor anual gasto para o pagamento de pessoal em municípios de uma certa região do Brasil possui uma distribuição normal com parâmetros desconhecidos. Eu já vou grifar essa informação aqui, porque ela será importante para a gente, tá? Então ela vai nos ajudar aqui daqui a pouquinho. E aí na sequência ele fala, em uma amostra de 16 municípios, então eu tenho uma amostra de 16 municípios, observou-se um gasto médio, tá? Então gasto médio de 1 milhão ao ano e com desvio amostral igual a 500. Aí ele fala para a gente, né? Gostaríamos de testar se o gasto médio para o pagamento de pessoal desses municípios é estatisticamente diferente de 750. Aí ele está trazendo para a gente aqui no comando o teste a ser usado e o valor de sua estatística de teste são, respectivamente. Então ele quer aqui duas informações. Ele quer qual é o teste que eu aplico aqui nessa situação e qual é a estatística teste, beleza? Vamos começar pela parte mais fácil, e aí que também seria uma das mais importantes, né? Ou, se não, a mais importante. Ele quer saber se a gente usa o teste T, teste Z ou teste F. Basicamente, quando ele fala distribuição normal, a gente vai trabalhar mais, vai caminhar aqui mais para teste T e teste F, principalmente quando ele fala parâmetros desconhecidos. Então, basicamente, o que eu vou olhar já? Já vou olhar se é o teste T ou o teste Z, né? Aliás, teste Z ou teste T. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso verificar o seguinte, tá? Eu vou analisar aqui, ó. Vou pegar o teste, né? Então, eu tenho o teste T e tenho o teste Z, ok? O que eu preciso observar? Quando o exercício fala para a gente aí, quando ele traz determinadas informações, você já consegue definir qual dos dois utilizar. São dois parâmetros, basicamente, que nós vamos olhar. O primeiro deles é a questão da variância e o desvio padrão serem conhecidos ou desconhecidos. A variância e o desvio padrão populacional. Então, quando ele fala para a gente que a variância e o desvio padrão populacional são desconhecidos, então a gente vai estar numa situação que provavelmente caminha para ser o teste T. Mas não é só isso que a gente olha para verificar e cravar se é o teste T. Mas essa é uma informação, então, que, né, pode caminhar para isso. Então, quando ele fala aqui, ó, que aqui é desconhecido, né, que a variância, né, quando ele fala que a variância e o desvio padrão aqui são desconhecidos, né, variância e desvio padrão populacional, né, populacional são desconhecidos, existe uma possibilidade de ser o teste T. Qual que é a outra coisa que eu preciso para que eu consiga cravar se é o teste T ou não? Eu preciso analisar aqui, além da variância e o desvio padrão serem desconhecidos, eu preciso verificar o tamanho da amostra. Então, quando eu tenho o número de elementos da amostra menor do que 30, então menor que 30, aí sim eu consigo, quando eu tenho essas duas informações, então é um E, então eu preciso que a variância e o desvio padrão populacional sejam desconhecidos e eu preciso ao mesmo tempo também que o número de elementos da amostra seja menor que 30. Quando isso acontece, eu estou diante de uma situação em que eu vou aplicar o teste T. Agora, qualquer uma das duas coisas que furar, provavelmente vai se tratar do teste Z, tá? Então, para o teste Z, o que eu preciso verificar? Teste Z, eu preciso, então, quando a variância e o desvio padrão aqui populacional são conhecidos, eu já sei, então, na dúvida entre teste T e teste Z, se eles são conhecidos, eu já sei, então, que se trata de um teste Z, tá? Porque no teste T tem que acontecer as duas coisas. Aqui não, no teste Z basta uma delas
Então, se aqui o desvio padrão e a variância são conhecidos, eu já sei que é o teste Z. E, além disso, pode acontecer outra coisa também. Eu poderia ter isso desconhecido, e aí poderia ser o teste T também, mas pode ser o teste Z. E aí o que vai tirar a dúvida? O número de elementos. Lembra que aqui o número de elementos tem que ser menor que 30? Pois é, aqui, se ele for maior que 30, de cara eu já sei que trata-se de um teste Z. Então, ó, para a gente voltar para a questão e definir qual dos dois testes usar, é só voltar aqui, ó. Tá vendo que a questão falou para a gente que os parâmetros são desconhecidos. Então, se os parâmetros são desconhecidos, pode ser o teste T, mas poderia ser aqui o teste Z também, porque só o fato de ser desconhecido não garante ali a questão do teste T, tá? E aqui o teste Z, para ser conhecido, é uma informação que leva a gente sim a confirmar, mas lá no teste T não. Então aqui o parâmetro é desconhecido, beleza? Então há uma suspeita que é o teste T, e aí a gente vai para o número de elementos. Ele falou que o número de elementos da amostra aqui, ó, é 16. Então, aí sim, número de elementos da amostra 16 quer dizer que esse número de elementos da amostra é menor que 30. Então, diante dessas duas informações, aí sim eu consigo cravar que trata-se então nessa situação de um teste T. Então agora, beleza, eu já sei que se trata de um teste T, porque eu tenho essas duas informações aqui, ó, acontecendo, essas duas condições aqui acontecendo. Com isso, pessoal, a gente já consegue vir aqui para as alternativas e já escolher qual é o teste. Ele falou aqui, ó, na letra A que é o teste T, então poderia ser a letra A. Ele falou na B que é o Z, então a gente já sabe que não pode ser. A letra C fala do teste T, talvez, né, pode ser também. E aqui ele fala do teste F e do teste Z. Então eu já consigo excluir, eu consigo excluir duas opções, ficando apenas com a letra A e com a letra C. Agora ele pede na sequência a estatística teste. Então aqui eu vou precisar fazer uma continha. Aí na estatística teste, o que eu vou ter que fazer? Eu preciso coletar as informações para fazer esse cálculo. Então eu preciso primeiro relembrar qual é a minha formulazinha lá da estatística teste, para a gente então conseguir matar aqui essa questão. Aqui tanto faz se é teste T ou teste Z, a fórmula vai ser a mesma, tá? No caso aqui, ou é o Z calculado ou é o T calculado, a estatística teste. Como aqui a gente já sabe que o teste é o T, então eu vou calcular aqui, ó, vou fazer aqui o T calculado, certo? O T calculado, como é que eu faço? Eu vou pegar aqui o meu x barra, certo? Menos o mi, tá? Quem que é o meu x barra? Já vou colocar aqui para você, tá? Isso aqui, esses dois caras de cima são as duas médias, a populacional e a amostral. E aqui embaixo eu vou ter aqui, que pode ser o ρ, dependendo da estatística que eu estou usando. No caso aqui, eu vou usar o desvio padrão, que seria aqui o meu S, né? O meu S. Você pode colocar que é o S, desvio padrão, ou então colocar assim, ó, para facilitar, você lembrar que é o desvio padrão, tá? E aí aqui dividido pela raiz quadrada do número de elementos, beleza? Então é assim que eu calculo a estatística teste, tá? Então isso aqui, ó, estatística teste, beleza? Ok. Aí o que eu vou fazer? Vou substituir as informações. O texto ele acabou trazendo para a gente as informações aí, e aí vamos coletar essas informações. A primeira coisa que ele falou é a amostra, né? O tamanho da amostra aqui, ó. O tamanho da amostra é 16, então aqui eu consigo perceber que o meu N é 16, ok? O que mais que ele forneceu aqui para a gente? Ele falou que observou-se, né, um gasto médio de 1 milhão. Esse 1 milhão é da amostra da população? É da amostra, porque ele fala bem assim, ó, em uma amostra de 16 municípios, observou-se um gasto médio de 1 milhão. Então, ele está falando da média, do gasto médio da amostra. Então, ele vai estar falando aqui para a gente do x barra. X barra é a média amostral, tá? Então, isso aqui, ó, é a média. Vou colocar aqui, só escrever aqui pra gente, ó. Isso aqui é a média, tá? Média amostral, certo? Amostral. E aqui, consequentemente, o mi pra gente vai ser a média populacional, porque normalmente eu vou comparar as duas, né? Porque aqui, ó, a gente tem que lembrar que eu tenho uma população, certo? Essa população aqui, ela vai ter uma média, e aí eu vou extrair uma amostra aqui dessa população, pegar essa amostra, calcular a média e comparar aqui
para ver se é relevante ou não, né? Para saber, para tomar a decisão ali, né? Fazer a análise ali e aplicar o teste de hipótese. Então, eu preciso sempre lembrar aqui dessa ideia. Então, aqui, ó, o x barra, pessoal, é 1 milhão, que vai ser a minha média, só que a minha média aqui é amostral, tá? É aqui a média amostral, beleza? É importante sempre colocar isso aqui, porque às vezes a gente acaba errando, né, e colocando no lugar errado ali e tudo mais. Então, o x barra eu já tenho 1 milhão, que é a média amostral, que eu vou substituir ali. Agora, ele fala que o desvio padrão amostral é igual a 500 mil. Desvio padrão amostral, pessoal, é o S, certo? Então, o desvio padrão aqui, 500 mil. Que lá na fórmula a gente nem colocou o S, a gente colocou como sendo ali o DP mesmo, que aí fica mais fácil para lembrar que ali embaixo é o desvio padrão, logo abaixo ali da diferença das médias, né? Mas fique à vontade para colocar o S ali também. Vocês vão ver que muitas vezes vai aparecer o sigma, né? Vai aparecer um camaradinho assim, que aí ele se refere ali à população, tá? Ao desvio populacional. E aí, o que mais que nós temos aqui? A gente precisa também da média populacional. E ele falou, ó, gostaríamos de testar se o gasto médio para o pagamento pessoal desses municípios é estatisticamente diferente de 750. Ele está querendo comparar essa amostra, essa média amostral que deu 1 milhão, com a média aqui, ó, dos municípios, que é 750 mil. Então, isso aqui, para nós, vai ser a nossa média populacional. Então, é 750 mil, beleza? Então, isso aqui, ó, é nossa média populacional, ok? E aí, diante disso, a gente consegue trazer para cá e substituir esses valores, né? Substituir esses valores para a gente calcular nossa estatística teste, que seria o T calculado, né? E aí, aqui, ó, o x barra nossa aqui é 1 milhão, então aqui eu tenho 1 milhão, beleza? 1 milhão menos a nossa média populacional, que ele quer comparar com 750, né? Então, aqui, ó, 750, beleza? Tudo isso aqui, ó, dividido pelo desvio padrão, que é o S ali, ó, que é 500 mil. Então, aqui eu vou pegar 500 mil, certo? 500 mil e dividir pela raiz quadrada do tamanho da amostra, que no caso é 16, beleza? Aqui nós estamos diante de uma situação de estatística em que, na verdade, nós temos uma hipótese H0, né, que a gente quer verificar, que a hipótese H0 aqui é 750 mil, né, que é a nossa média populacional, e a nossa hipótese alternativa que seria diferente de 750 mil. Só que essa decisão, se essa média é ou não é, né, igual, se é igual, se é diferente, o exercício nem pediu, ele só pediu a estatística teste e qual teste usar, certo? Nós vamos fazer outras questões ali para poder trabalhar isso aqui, para saber se a gente rejeita ou não a hipótese H0, ok? Então, nesse momento aqui, a gente só vai calcular mesmo a estatística teste. Então, continuando aqui a conta, o nosso T calculado, 1 milhão menos 750 mil, vai dar 250 mil aqui, beleza? 250 mil, e aí aqui eu vou ter 500 mil aqui embaixo, dividido pela raiz quadrada de 16, né, que vai dar 4. E aí o que eu posso fazer? Eu posso já fazer essa continha aqui, ó, de baixo, né? Já posso fazer essa continha aqui embaixo, já para facilitar a nossa vida. Essa continha aqui de baixo, 500 mil dividido por 4, vai dar 125 mil. Então, aqui a gente pode trazer para cá, ó. T calculado vai ser igual a 250 mil, dividido aqui, ó, por 125 mil, certo? Se você quiser, já pode jogar fora esses 3 zeros de cima com esses 3 de baixo, simplificando. Então, meu T calculado vai ser igual a 250 dividido por 125, tá? Isso aqui, pessoal, o nosso T calculado vai dar 2, né? Vai dar 2, ok? Então, esse aqui é o resultado do nosso T calculado, beleza? Então, T calculado deu 2. Esse é o nosso resultado. E aí, com isso, ó, a gente, então, já vem para cá para definir, né, qual que é a resposta correta, se é a letra A ou se é a letra C. Então, a gente observa aqui, né, que na letra A tem o teste T, aqui também tem, então a dúvida era qual dos dois,
E aí o que ia tirar a nossa dúvida aqui era justamente se a estatística teste é igual a 2 ou se a estatística teste é igual a meio, né? Mas a gente acabou de fazer aqui e acabou de perceber que deu 2, né? Nossa estatística teste acabou aqui dando 2, né? Então, por isso, aqui o gabarito só pode ser a letra A, né? Então, aqui, ó, letra A é a nossa resposta, porque a nossa estatística teste, nós fizemos aqui, ó, no cantinho, né? Nossa estatística teste aqui, ela deu 2, beleza? Então, ó, tranquilo, né? Uma questão bem didática, né? Para a gente focar aqui apenas no cálculo mesmo da estatística teste, do T calculado, e definir, né, se é o T ou se é o Z. Então, é muito comum aqui nas questões, às vezes a banca não vai falar qual dos dois testes, e a questão às vezes só pede isso. A Sebrasp mesmo, já vi várias questões que ele só pede isso, é o T ou o Z que eu uso? Né? Então, sempre ele vai ter uma questãozinha assim. Então, essa parte, esse esqueminha aqui que a gente olhou aqui no começo, ele faz muita diferença na hora de resolver as questões, beleza? Então, finalizamos aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Vamos aprendendo juntos aqui. Fechou? Valeu!